No Plants vs Zombies 1, depois de varrer o chão com o Dr. Zumbão na última fase do modo história, a aba de minigames é liberada, tendo um total de 20 minigames diferentes. Mas o que muita gente não sabe é que existem muito mais minigames do que esses, que ficaram de fora da versão final do jogo. Porém, eles não foram removidos dos arquivos, e é possível acessá-los, todos eles estando no que é conhecida como página Limbo. Para acessar essa página, você tem que basicamente dar uma hackeada no jogo. Não vou explicar o processo aqui, porque esse não é o foco do vídeo, então se você se interessou, procure tutoriais, e bora ver se esses minigames mereceram ficar de fora do jogo. Primeiro minigame, Art Challenge Walnut, é quase igual a um outro minigame que já tem no jogo, Scene Stars. Nele você precisa fazer o desenho de uma carambola, plantando ela nos lugares certos. O nome desse treco é carambola, e não estrela sei lá o que. A diferença é que nesse aqui, o objetivo é fazer um desenho, bem entre aspas, de uma noz obstáculo, usando, adivinha, nozes obstáculos. Para poder ir mais rápido, já que a noz obstáculo tem uma recarga muito lenta, peguei ela junto com a imitadora, que pra quem não manja, é uma planta que pode se transformar em qualquer outra planta do jogo, com exceção das que estão no mercado do Dave. Ah, mas a planta fica verde. Ah, mas a planta fica cinza. O minigame conta mesmo assim? Mas é claro que conta. Foi como o Luigi disse uma vez. Não importam as cores, todos são cogumelos. Espera, o quê? Apesar de que essa piada seria mais engraçada se o minigame fosse de fazer cogumelos. E o minigame é meio bugado, porque o jogo não te deixa plantar nesses quadrados perto das nozes. Sei lá por quê. Mas não é um minigame difícil. Usando duplo ervilhas e tomando cuidado para os zumbis não devorarem as nozes, consegui um troféu? E quando você pega ele aparece um girassol dourado? Que você ganha ao pegar todos os troféus do jogo? Tá. Até que isso faz sentido. Afinal eu já peguei todos os troféus do jogo. E como tecnicamente não era para eu poder acessar essa página, o jogo não conta esses troféus. Próximo, Sunny Day. E sim, eu vou ficar falando o nome em inglês dos minigames, porque por algum motivo, o PvZ1 não tem tradução para o português. Tanto que tem muitas plantas desse jogo que até hoje eu não sei o nome traduzido. Ah, enfim, nesse minigame, os sóis que caem do sol... Os sóis que caem do céu são gigantes. Em vez de valerem 25, eles valem 50. Curiosamente no PvZ2, os sóis também valem 50. Referências ao futuro. Então a produção de sóis nessa fase é bem maior do que o normal. E sabendo disso, eu resolvi usar Melancipulta e a sua evolução, a Gelancia, que somando as duas, dá uns 500 sóis. Muito caro, mané! Eu inclusive evitava usar as duas por causa disso, mas nesse minigame é bem tranquilo. Só que ainda assim, foi um pouco demorado. Primeiro porque esse minigame tem 4 bandeiras, e fases de 4 bandeiras são sempre um saco. E também porque eu fui uma ameba e esqueci de trazer plantas defensivas. Por isso eu não plantei mais do que 4 fileiras de melancipultas, para os zumbis não devorarem as que estão lá na frente. Mesmo nesse minigame os sóis valendo o dobro, perder uma planta de 300 sóis ainda dói na alma. Além de que a Gelancia tem uma recarga lenta que só desgraça, então só deu pra plantar 2 fileiras. Mas pra compensar, a última horda não durou nada, e evaporou mais rápido do que eu depois de postar um vídeo. Por favor, não me abandone. Próximo, Unsorted. O gramado tá cortado pela metade. E como nós aprendemos no tutorial, se não tem gramado, não dá pra plantar. Apesar de que no PvZ2 dá pra plantar até no gelo. Ok, né? Se não dá pra plantar nessas linhas, quer dizer que os zumbis não vêm nelas? Nope! Eles não estão nem aí. Pra ganhar desse minigame, é necessário plantas que atiram em área. Pode ser a tripervilha, a melancipulta, a carambola, alguma dessas plantas explosivas e a... Pera aí, deixa eu abrir o meu PvZ Heroes. Tananã. Aqui está, o Gote Cogumelo. Que nome horrível. Eu decidi usar o Gote Cogumelo porque ele tem o que é talvez o combo mais forte do jogo, que é ele junto com o alho, que manda os zumbis para outras fileiras. E como esse treco dá um dano desgraçado de forte, nem zumbi de cabeça de balde conseguia passar do corredor da morte. Aí eu também botei umas tripervilhas para acelerar um pouco o processo, porque é mais uma fase de 4 bandeiras. Ninguém merece. E não ajuda o fato que eu fui um tapado. De novo, sempre que eu uso essa estratégia, eu coloco 2 filas de alho na frente. Só não botei aqui por preguiça, por causa desse zumbi salto com vara, pra ele não pular sobre os alhos e comer o cogumelo da paz. Só que nessa fase, não tem esse zumbi. E eu só fui me tocar disso lá na metade da partida. E aí sim eu pude botar mais uma fileira de Gote Cogumelo. Isso que dá eu zerar esse jogo pelo menos uma vez por ano pelos últimos 13 anos. E eu tenho 17. É como um sábio disse uma vez, quando você repete a mesma coisa muitas vezes, você começa fazendo automático. Na real ninguém falou isso, fui eu que inventei. Destaque para o ruim Nagumelo, evaporando na última horda. Lindo. Big Time. Ao entrar no minigame, essa é a primeira coisa que chama a atenção. What the hell?
Relaxa, o jogo não tá bugado. É que nessa fase, algumas plantas ficaram gigantes, e assim as suas funções são duplicadas. O girassol dá 2 sóis de 25, o que é basicamente a mesma coisa que aqueles sóis enormes de 50. A calêndula dá 2 moedas, e a noz tem a mesma resistência de uma noz gigante. E são só essas plantas. É meio broxante. Pelo menos como o girassol dá mais sol, eu posso spamar plantas caras de novo. Só que eu aprendi com meus erros. Dessa vez eu não vou usar Melocipulta e a Gelancia, e sim a Erva Espinho, Pedra Espinho e principalmente Tronco Flamejante, Dupla Ervilha e Metralha Ervilha. Nas milhões de vezes que eu zerei esse jogo, essas foram de longe as plantas que eu mais usei. Mas eu não tenho culpa, a Dupla Ervilha e o Tronco Flamejante são ótimas no modo história. E a Metralha Ervilha é perfeição pura, de longe é a minha planta favorita de todas. E aí vai uma curiosidade. Em umas contas antigas, essa planta foi minha foto de perfil. É muito satisfatório ver o exército de zumbis sendo dizimados em segundos, pela força de uma planta que já não tem mais nada a perder depois de se alistar para o exército. Caramba, que creep. Dessa vez eu lembrei de trazer plantas defensivas. Aí eu tive que reiniciar a fase, porque na primeira vez eu me toquei que eu não tinha trazido a batata mina. E batata mina é essencial para ganhar tempo no começo das fases. Ainda mais se você, assim como eu, gosta de plantar 2 colunas de girassol. Mas fora isso, essa fase foi ridiculamente fácil. Esse e o Sunny Day, eu até entendo porque ficaram de fora do jogo. São minigames muito fáceis. O jogo te dá muitas vantagens. E os zumbis não conseguem equilibrar a dificuldade. Art Challenge Sunflower. Já teve outro minigame com o nome de Art Challenge. Então dá pra ter uma ideia do que vai ser esse. Para desenhar um girassol, nós vamos ter que plantar carambola, nós obstáculos e... abrindo o PVZ Heroes de novo, folha guarda-chuva? Nossa, só vai piorando. Então não é só plantar girassóis, porque se fosse assim, o minigame ia acabar em 30 segundos. E um zumbi passou na fileira de baixo e levou um cortador de grama. Eu até podia tentar parar ele, mas aí eu pensei, cê é louco, não compensa. Fora isso, não aconteceu mais nada. Air Ride. Essa é que nem a Bonsai Bonanza e a Pogo Party, um minigame entupido com um só zumbi. A diferença é que em vez desses dois, é o zumbi do balão, aquele que é invencível, a menos que você use uma planta explosiva, o cacto, a turbinada ou o rabo de gato. Ô Wendel, você sabe que o nome dessa planta não é rabo de gato, né? Então como é que é? É Tifa. Ah, tá zoando que ele tem nome de patricinha do ensino médio. Mas peraí, PH tem som de F e Y tem som de I, certo? Então o que acontece se eu pesquisar Tifa com essas letras? Que porra é essa? Enfim, o lado bom é que aqui no começo demora bastante para aparecer o primeiro zumbi. Então o minigame te dá tempo suficiente para plantar seus produtores de só... Porra, por que eu fui falar? Como eu não tinha sóis o suficiente, o jeito foi deixar 2 zumbis do balão passar enquanto eu tentava plantar o Tifa. Ah, Wendel, mas como você é burro, era só usar a turbinada, que é mais barata. O Tifa é teleguiado, ele ataca na tela inteira, sempre mirando no zumbi mais próximo da casa e tendo prioridade nos zumbis do balão. Em poucas palavras, com apenas um Tifa, já era garantido que nenhum zumbi do balão ia passar. Bem melhor do que ficar usando turbinada toda hora, o que seria mais caro e uma hora ou outra um balão ia passar. Tirando esse começo sacana, já que era contar com a sorte para não vir 2 zumbis do balão na mesma linha, de resto foi tranquilo. Sem um balão, ele vira um zumbi comum, e os soprogomelos e cogumarinos davam conta do recado. Eu quero acreditar que esses nomes são bons, mas tá difícil. E agora esses 2 próximos minigames estão incompletos, e portanto, não tem como conseguir o troféu deles. O primeiro é o Ice Level, é uma fase de dia, já tem umas plantas pré-escolhidas, que são todas do primeiro mundo, tirando o girassol, e é isso. Não tem música, não aparece zumbis, nem cai sol do céu, e você não pode fazer nada além de plantar uma noz obstáculo. A pior parte é que exatamente 30 segundos depois de entrar na fase, acontece isso. Você se assustou? Imagina eu, que tava gravando essa gameplay às 7 da noite, com todas as luzes de casa apagadas e com o fone no volume máximo. Minha alma não saiu do corpo, ela foi expurgada. Puta que pariu. Pelo que eu pesquisei, esse minigame é uma brincadeira de 1º de abril dos programadores. A piada é que o nome do minigame é fase de gelo, e sendo assim, não aparecem zumbis porque eles estão congelados fora da tela, e não cai sol do céu porque tá muito frio. Genial! Recentemente eu joguei um mod do PVZ1 que tem esse minigame completo. É só um conceito feito por fãs, então não é oficial. Mas de todo jeito, seria top se o minigame fosse assim. E o outro é o Zen Garden. Esse minigame tá incompleto num nível tão cabuloso que ele crashou o jogo e corrompeu a gravação que eu tava fazendo. Ainda bem que eu gravei cada minigame em uma gravação separada. Se eu tivesse gravado tudo de uma vez, a gravação inteira teria sido perdida. Então nem dá pra gravar o jogo explodir no meu PC. Vocês vão ter que confiar nas minhas palavras. Mas é meio óbvio que esse botão só ia me mandar pro Jardim Zen. High Gravity.
sem dúvidas, o minigame mais criativo de todos. Para quem jogou o modo história, sabe que nas fases do telhado, o terreno é curvado. Sendo assim, as plantas que atiram em linha reta não funcionam, a menos que elas sejam plantadas lá na frente. E é por isso que tem as plantas catapultas. Elas atiram de forma arqueada, então não tem esse problema. Só que nesse minigame, acontece uma parada que vocês vão ter que ver com os próprios olhos. Como o nome do minigame sugere, a gravidade está muito alta. Nenhum tiro consegue ir pra frente sem bater no chão. Nem o zumbi do balão consegue avançar. Ele vai descendo e descendo até o balão estourar. E quando ele chega no chão, ele fica todo bugado. Ele tá escorregando na manteiga ou o quê? É como se tivesse alguma coisa dentro da casa puxando toda a gravidade para baixo. Como plantas que atiram projéteis não funcionam, a melhor estratégia é usar gasogumelos. Ainda mais porque os tiros que ele solta são perfurantes. Isso aqui não é bem um tiro, né? É essa parada aí que ele solta. Se não quiser, pode usar carnívoras ou plantas explosivas. Ah, e eu não testei o canhão de milho. Então se alguém for jogar esse minigame, me diz se ele funciona. Na teoria não era pra funcionar, porque a gorda da sua mãe, aquele sistema solar, tá lá embaixo puxando toda a gravidade da Terra. Isso foi muito gratuito. Grave Danger. Até mais ou menos metade da fase, eu não tinha entendido o que tinha de diferente. Até que isso rolou. Nessa fase o spawn de covas é absurdamente mais alto, tanto que se você tira uma planta, aparece uma cova no lugar dela em questão de segundos. Mas como eu falei, só se não tiver plantas. Se você encher a fase de soprogumelos, as covas ficam bem menos presentes, apesar de não sumirem, já que uma cova ainda pode aparecer debaixo de uma planta. E lá na última horda, socorro contra o zumbi. Nah, tá brincando, o Ruinagomelo dá conta do recado. Can you dig it? Se já tivemos o melhor minigame, tinha que ter um pior, e com certeza é esse. Que minigame chato. A ideia dele é que o campo tá cheio de nós obstáculos, e você tem que tirar algumas com a pá para colocar dispara-ervilhas. Tá, a ideia era mais ou menos boa. É tipo uma questão de escolha. Você prefere ficar com um monte de nós obstáculos, sendo mais defensivo, ou colocar mais dispara-ervilhas, sendo mais ofensivo. E como deu pra ver, eu sou mais ofensivo do que o usuário de Twitter. Mas a execução é horrorosa. É uma fase chata, monótona e principalmente demorada. O Dark Storm Night. Esse minigame é a fase 4/10 do modo história. Aquela lá que tá tudo escuro e você só consegue ver quando cai um raio. Além de ser aquela maldita fase que te obriga a zerar o jogo 2 vezes para encontrar o zumbi Yeti. A única diferença são as plantas que a fase te dá. Na 4/10 eram as plantas do mundo da piscina de noite. Já nesse minigame é a dispara-ervilhas, o cacto, a vitória régia, o soprogumelo e a cereja bomba. E é só isso que muda. E que aparentemente essa fase é mais fácil do que a original, porque aparecem menos zumbis, sem falar que você tem a fucking cereja bomba destruidora de famílias. Aí não se esqueça de plantar um cacto em cada fileira, pra você não ter problemas com o zumbi do balão. Esse cara já apareceu demais nesse vídeo. Mesmo sendo uma cópia, vou dar créditos, porque essa fase era bem da hora. Diferente da próxima, Bang Blitz, que é a mesma 5/5 do modo aventura, onde aparece um monte desse zumbi da corda, enquanto o jogo só te dá carnívora, abóbora, cereja bomba e essa parada que eu não sei o nome. E você tem que se virar com isso. O que eu falei naquela fase das nozes, dá pra ser aplicado nessa aqui também. É uma fase chata, monótona e demorada. E nem é culpa do minigame, porque ele é só um Ctrl+C e Ctrl+V da 5/5. Sabe a pior parte? É que aparentemente, esses foram os minigames mais próximos de irem para a versão final, pois eles são os únicos minigames com thumbnails exclusivas. O resto usa thumbnails de outros minigames, além de que tem vários outros minigames que são cópias de fases do modo aventura, como Walnut Bowling, Big Trouble Little Zombies, Waka Zombie e Dr. Zombo's Revenge. Provavelmente só deixaram esses dois de fora, porque a página já estava bem organizadinha com os 20 minigames. Mas voltando pra fase, ela é chata, muito chata. Até o Dave fala isso antes de você entrar na fase. As carnívoras demoram muito pra digerir os zumbis, te fazendo ficar dependente das cerejas bombas. E na última horda, eu tava tão de saco cheio que eu só deixei os zumbis passarem, levando todos os cortadores de grama junto, e pegando esse último troféu. Nós completamos todos os minigames disponíveis. Pô, então tu tá cego ou o quê? Tem um monte de outras fases aqui que tu não passou. Já vou tirar seu cavalinho da chuva. Todos esses outros aqui não são minigames, e sim outras paradas. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Primeiro tem a intro. Ao clicar, você vê aquele trailer de quando você abre o jogo pela primeira vez. E o jogo te manda para a fase do modo história que você parou. E como dá pra ver aqui por essas plantas bloqueadas, eu parei no telhado da segunda aventura, Tree of Wisdom. Ao clicar, o jogo te teletransporta para aquela árvore que te dá conselhos quando você dá comida para ela. E por algum motivo ela tá com esse símbolo de completado. Eu tenho uma teoria. Eu acho que tem esse símbolo porque eu completei aquela conquista de fazer essa árvore chegar a 30 metros de altura. Survival Day Endless. Tem um modo chamado Sobrevivência Infinita, que como o nome sugere, tu joga até você cansar, porque esse modo não tem fim. Só que esse modo só tem no cenário da piscina.
Isso acontece porque esse é o único cenário do jogo onde você consegue usar todas as plantas. Mas se você não liga pra isso e quer jogar em outros cenários, essas fases são pra você, pois elas são a sobrevivência infinita do dia, noite, neblina e telhado. Admito que eu não joguei, porque esses modos infinitos nunca foram a minha praia. Mas se tu gosta, mete bala. E o último que sobrou? Upsell. Existia uma versão demo do primeiro jogo, chamada PvZ Free Trial, que te deixava jogar até a fase 3/4. E após acabar essa fase, aparecia essa animação do David Doidão, onde ele basicamente fala isso. Ei, amiguinho, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do jogo. Então por que não compra a versão completa do jogo? Você pode desbloquear plantas incríveis, como essa, e essa aberração aqui. Além de mais fases no modo história, e sem contar com os modos exclusivos. Pera, como assim? Você tá dizendo que não tem dinheiro pra comprar o jogo? Ah, qual é? Não tô falando de um lançamento de console. Eu tô falando de um jogo indie que vale o mesmo que uma coxinha e uma coca. O que eu aprendi é que as coisas boas vêm pra quem é caridoso. Me dá real. E bom, acho que era tudo isso. Pelo que eu pesquisei, tinha mais um minigame. Nele tinha um monte de nozes, e com a pá, você tinha que removê-las para achar uns 7 esquilos que estavam escondidos, tomando cuidado para não liberar um zumbi que tem entre elas. Mas por algum motivo esse minigame não estava na página. E mais uma vez eu só tô podendo mostrar por causa daquele mod. Enfim, acho que a única coisa que falta é a minha opinião. Esses minigames mereciam ir para a versão final? Falando bem direto, não mereciam. Deu pra ver que quase todos tinham algum problema. Ou é um minigame ridiculamente fácil, ou é cópia de um minigame que já existia. Os únicos que seriam legais de ver seriam aquele da gravidade alta e as sobrevivências infinitas. De resto, são minigames que só são lembrados por terem sido excluídos, porque se eles estivessem na versão final, ninguém lembraria deles. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor apoie dando um like, porque eu tô querendo muito trazer mais vídeos de Plants vs Zombies pro canal. É uma das minhas franquias de jogos favoritas, e eu tenho muito carinho por ela. E no mais, eu sou o Wendel e eu me despeço.